Então, pessoal, boa tarde a todos. A nossa aula de hoje, ela vai ser sobre o assunto de métodos físicos em análise dos alimentos. Nós vamos estudar alguns métodos que são mais simples de análise física, como medida de densidade, de sólidos solúveis totais, de pH, e depois nós vamos para métodos um pouquinho mais complexos e que dependem de instrumentação bem específica para a determinação de textura e de cor dos alimentos. Então, para isso, eu vou começar com a parte dos métodos mais básicos e mais simples. Então, a gente vai ver os principais métodos físicos que são aplicados à análise de alimentos e algumas legislações que possam estar relacionadas. Então, desses métodos mais básicos de análise das propriedades físicas dos alimentos, nós temos as propriedades de massa ou volume, de absorção de radiação, que são muito importantes, de potencial elétrico, e que nos fornecem medidas tanto qualitativas quanto quantitativas de propriedades dos alimentos. Uma das primeiras que a gente vai ver e que tem uma importância bem grande em diversos tipos de alimentos, que logo mais eu dou alguns exemplos, é a densidade. Então, a densidade, ela é dada por uma equação que é massa dividido pelo volume. Vocês já devem ter visto isso, né, na química básica, na física também, que a gente usa bastante esse padrão de densidade. Nas análises físico-químicas, vocês já usaram bastante, né, para transformar massa em volume, e assim por diante, quando fizeram soluções. Então, o que essa medida ela nos diz? Ela é utilizada para controle de qualidade e para a identidade de alguns produtos alimentícios. Uma das coisas que se utiliza muito a densidade é para medida do leite. Vocês já devem, inclusive, ter ouvido falar num período em que aconteceu muita fraude em leite, que quando se coloca água, muda a densidade do leite. E se muda a densidade, então a gente tem um indicativo de fraude. Quando o leite ele é mais gorduroso, a densidade também muda. Então, a densidade ela pode ser utilizada no controle de qualidade. Na área de tecnologia de bebidas, a densidade é uma medida bem importante, porque quando a gente está fabricando bebidas alcoólicas, a gente tem uma transformação do açúcar em etanol. O açúcar, ele tem uma densidade maior do que a do etanol. Então, quanto mais o açúcar for convertido em etanol, menor vai ser a densidade. Por isso, essa é uma medida bem simples e rápida de se fazer controles de fermentação. É muito utilizada em bebidas como vinhos, cervejas. As cervejarias artesanais aplicam muito essa técnica porque ela é barata, é bem simples de ser executada e dá um resultado fantástico de acompanhamento de processo. Então, é uma medida que é afetada pela variação de temperatura. Isso é um cuidado importante que tem que ter, que é cuidar que temperatura que está a solução que a gente vai determinar a densidade, ou então o alimento. Que métodos que a gente pode utilizar para determinar a densidade? Existem os piquenômetros, que são uma vidraria em que a gente coloca o líquido e aí faz a medida de massa desse líquido que está no piquenômetro, que é um método gravimétrico, justamente por ser realizado em balança e fazer uma medida de massa, e é um método de alta precisão. Então, o primeiro que a gente vai estudar é esse com o piquenômetro. Possíveis erros dessa metodologia. Líquidos muito voláteis podem evaporar, a água pode se condensar na superfície do frasco, isso leva a erros de medidas. Pode ter flutuação de temperatura do líquido que está sendo medido e bolhas em líquidos muito viscosos também atrapalham a medida em piquenômetro. Qual que é o procedimento que a gente usa nesse caso? Eu deixei um videozinho demonstrativo que não é uma aula minha, é uma aula que eu peguei no YouTube para vocês verem como funciona a técnica de fato. Então, pesa-se o piquenômetro vazio. O piquenômetro é uma vidraria que eu já vou mostrar a foto, tá? Aqui, ó, podemos ver o que é ele.
é essa vidraria aqui, em que a gente vai colocar um determinado volume de líquido. Ó. Por exemplo, aqui à direita, a gente consegue enxergar que ela é de 100 ml. Essa daqui da esquerda é de 25 ml. Então, a vidraria ela tem volume variável de acordo com o que o laboratório decidir comprar, né? Então, se pesa essa vidraria vazia, preenche com água destilada, anota a temperatura da água destilada e pesa-se o piquenômetro com a água destilada em balança analítica. Anota esse peso, né? Depois retira a água, lava com o líquido que vai ser analisado, com a amostra, por exemplo, estou fazendo um controle em amostra de cerveja, coloco a amostra de cerveja ali dentro. E depois pesa o piquenômetro cheio. Isso nos dá a densidade porque a gente vai calcular qual que é a massa que foi obtida do piquenômetro cheio dividido pelo volume, que são os 25 ou os 100 ml de líquido que foram colocados ali dentro. É uma medida bastante usada em laboratório pela simplicidade dessa metodologia. Então, quando se trabalha com azeites, por exemplo, para verificar a densidade dos azeites, isso tem uma interferência bem grande do número de insaturações na cadeia do azeite, que determinam se ele é mais ou menos saudável, por exemplo. Então, se usa muito essa metodologia aqui. Outro método que a gente usa para determinar a densidade é o método de flutuação, que é baseado no princípio de Arquimedes, de que um corpo total ou parcialmente imerso em um líquido ele vai flutuar com força igual ao peso do volume do líquido que ele desloca. Então, baseado nesse princípio de Arquimedes, é que foram criados é uma vidraria também, tá, pessoal? Algumas vidrarias que funcionam como densímetros. E aí, quando a gente aplica na medida da densidade de leite, a gente chama lactodensímetro. Quando a gente utiliza para a medida da quantidade de sal que tem em numa determinada salmoura, por exemplo, a gente chama de salinômetro. Quando a gente usa para fazer uma medida do teor alcoólico de uma cachaça, por exemplo, aí ele é chamado alcoômetro. Então, são densímetros, conforme a aplicação, ele vai mudando de nome pela aplicabilidade. Então, o que são esses densímetros ou hidrômetros? São cilindros ocos de vidro com um fundo que contém chumbo, que são essas bolinhas que dá para ver aqui na apresentação, e que tem nome conforme a aplicação. Então, alcoômetro para álcool, sacarímetro para sacarose, lactodensímetros para leite, oleômetros para óleos e azeites. Qual que é o princípio principal dessa técnica? A gente precisa ter uma proveta em que o densímetro ele fique totalmente mergulhado no líquido aqui dentro da proveta. Então, a proveta não pode ser menor do que o densímetro, ela tem que ter um volume que comporte o densímetro, ou seja, maior do que o volume que o densímetro ocupa. A gente vai encher essa proveta com o líquido a ser medido, e aí coloca o densímetro ali dentro e gira o densímetro para que ele circule e consiga se estabilizar deslocando o líquido. Com base no deslocamento dele no líquido é que a gente consegue fazer uma medida de densidade por essa escala que tem aqui na parte superior. Por isso que a aplicabilidade dele é diferente, a gente compra um para cada tipo de amostra, por conta da escala que é utilizada aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer medida de bebidas alcoólicas de baixo grau de álcool, como cervejas, eu tenho que comprar um alcoômetro que tem uma faixa de medida baixa. Se eu quiser fazer medida em cachaça, que eu espero um conteúdo de álcool de 35% até 45% de etanol, eu tenho que comprar um alcoômetro com uma escala um pouco maior, tá? Eduarda? Prof, eu ainda não acabei de assistir esse vídeo ali da parte da densimetria. Eu tô na parte onde ela pegou e colocou e tá medindo a proveta e o densímetro. E aí, então, como é que é feito? O densímetro, ele é colocado dentro e aí ele é balançado, enfim, para ele se estabilizar e daí deslocar o líquido na proveta, para daí É saber a isso, densidade. é isso mesmo.
O vídeo que eu deixei para vocês, ele explica bem certinho como é que a gente escolhe o tamanho da proveta e como que a gente coloca o densímetro ali dentro para ele conseguir deslocar o líquido. Então, assim, ó, vamos pensar que a gente vai pegar, né, uma proveta como essa de 1000 ml e que a gente vai colocar líquido para preencher exatamente 1000 ml, né? Coloca o líquido aqui, afere no menisco e aí vai colocar o densímetro aqui dentro. Quando eu coloco o densímetro, eu posso simplesmente soltar ele ali dentro? Posso, sem problema nenhum. Só que às vezes, quando eu estou fazendo medida de um líquido muito viscoso ou que tenha muita gordura, como é o caso do leite in natura, acaba que essas gorduras aderem na parede da vidraria e ela não consegue se deslocar corretamente, e aí dá um erro de medida de densidade. Então, o que a gente faz? Ó, vocês estão vendo que aqui nós temos, a vidraria ela é fininha, né? Então, a gente pega na ponta do dedo, como se a gente estivesse pegando uma caneta, e a gente gira. Só gira um pouquinho ali dentro do densímetro, que aí essa gordura ou esse líquido mais viscoso, ele se solta das paredes e a gente consegue fazer com que o densímetro flutue e consiga se estabilizar conforme o deslocamento do volume de líquido que ocorre em função da densidade. Então, é importante fazer essa giradinha na vidraria justamente por causa de líquidos viscosos ou do teor de gordura que pode causar um erro analítico. Isso é bem importante. Aquele vídeo que eu deixei para vocês, ele é de uma universidade, então ele é um vídeo que foi muito bem preparado, pensando em orientar, né, alunos a fazerem essa determinação. É bem legal que vocês assistam ele bem com calma do início ao fim, que daí a gente entende como escolhe a vidraria e como que ela faz realmente para girar o densímetro na hora da determinação. Para que eu aplico essas análises de densidade? Então, para determinar teor alcoólico de bebidas, né? Eu já dei o exemplo de cachaça, de acompanhar o processo fermentativo do vinho, da cerveja, da cidra, do hidromel, várias bebidas alcoólicas, né? Que passam por processo fermentativo. Determina a densidade do leite, porque aí eu consigo ver se esse leite ele tem alguma mistura de água, que é uma fraude, ou então, para determinar o teor de gordura, já que o teor de gordura baixa bastante a densidade do leite, a água aumenta a densidade do leite, tá, pessoal? Então, é bem fácil dizer se a densidade ela é em função da adição de água ou não, porque eleva bastante a densidade do leite. Determina-se a densidade do caldo de cana-de-açúcar também, porque essa densidade influencia no processo fermentativo para cachaças, e também para outros produtos que possam ser feitos à base de cana-de-açúcar, tipo melado, açúcar de cana, né? A gente tem uma ideia de quanto açúcar tem ali para converter nos produtos. Outra medida de densidade que vocês vão aprender um pouquinho mais no próximo semestre, algumas aplicações dela, na parte de tecnologia de cereais, é uma medida que a gente faz no trigo. Então, a densidade do trigo é uma medida que a gente chama de peso hectolitro ou pH do trigo, tá? Não é o pH potencial de hidrogênios, não. Aqui o pH, tanto que ele é todo maiúsculo, ó, vejam que tanto o P quanto o H são maiúsculos, né? Se fosse o potencial de hidrogênios, o P era minúsculo. Isso daqui significa peso hectolítrico quando a gente se refere ao trigo. O que significa isso? Uma medida de controle de qualidade do trigo é colocar dentro de uma estrutura dessas aqui, que é bem específica para cereais, colocar uma quantidade de trigo equivalente a 1 hectolitro. 1 hectolitro seria a mesma coisa do que 100 litros. Então, a gente preenche essa estrutura aqui, que tem um volume que caberia 100 litros de água, a gente preenche essa estrutura com grãos de trigo e pesa os grãos de trigo que ali estão. Essa medida é importante para quê? Porque farinhas com um peso hectolítrico maior, elas têm uma melhor separação entre farinha e farelo.
O farelo é aquela estrutura que fica abaixo da casca do cereal. Então, tem uma influência bem grande no refino das farinhas. Para eu obter uma farinha branca do tipo 1, que tem um valor de mercado superior, eu tenho que ter um trigo com um pH maior. Ou seja, que pese mais em função do volume que ocupa dentro desse dispositivo que é preenchido com os grãos. Quando uma farinha tem pH menor, significa que ela é para produtos sem fermentação biológica. Então, é para fazer biscoito, é para fazer massa de bolo, que a gente usa fermentação química. Isso significa o quê? É uma relação com a força das proteínas que constituem o glúten. Uma farinha que seja obtida de um trigo que tem um baixo peso hectolítrico vai ter poucas proteínas para formar glúten, ou proteínas que têm um peso molecular baixo. Enquanto que quanto maior for o pH, né, quanto maior for o peso do trigo que cabe aqui dentro desse dispositivo, significa que as proteínas que formam o glúten, elas são melhores e elas estão em maior quantidade naquele trigo. E esse trigo é muito bom para produtos fermentados, como, por exemplo, pães e algumas massas que são de fermentação biológica. Então, esse peso hectolítrico, ele acaba sendo muito interessante para determinar lá no controle de qualidade se esse lote que foi recebido de trigo, ele vai para produção de farinhas para fermentação biológica ou para produtos que não são fermentados por fermento biológico. Depois da densidade, nós temos outra propriedade física de análise de alimentos, que é o índice de refração, que é muito usado na refratometria. O índice de refração, ele é dado por uma equação que é velocidade da luz no vácuo, dividido por velocidade da luz no meio. Deixa eu só ver o comentário aqui da Eduarda. Acabamos a matéria de grãos, mas não chegamos a estudar isso. É bem interessante. Então, Eduarda, se eu não me engano, vocês têm panificação. Vocês já tiveram panificação? Sim, prof, a gente acabou a matéria, acho que semana passada ou retrasada. Ah, eu achei que vocês estavam vendo isso em panificação, então vocês não tiveram nada a respeito de pH. Não, eu pelo menos não lembro de ter visto essa sigla, essa explicação antes. Tá, pessoal, então, se vocês já tiveram, eu vou reforçar aqui. É bem importante essa medida para controle de qualidade do trigo na indústria de farinhas. Então, eles pesam uma quantidade, né, de trigo que cabe dentro daquele dispositivo de 100 litros, e conforme o peso, tem tabelas já de comparação. Se o peso for acima de tantos quilos, ou se for abaixo de tantos quilos, se determina se aquele trigo é de baixo ou alto pH. E se ele é de baixo pH, significa que tem poucas proteínas, ou que a qualidade das proteínas que formam o glúten, né, gliadina e glutenina, é baixa. Então, esse tipo de farinha não pode ser destinado para fermentação de pães, por exemplo, ou então de produtos como massas, né, macarrão e tal, que precisam de um trigo mais duro e de um trigo com teor proteico muito maior. Por isso, essa medida ela é feita para destinar as farinhas, se elas vão para fermentação biológica, que aí é pão, massas, né, que precisem de trigo mais forte, mais duro, e quando o pH é baixo, a gente acaba destinando para biscoito, para bolo, mistura para bolo e coisas assim que daí requerem só um fermento químico, que é uma reação química, as massas crescem pouco, né? Não precisa de tanta elasticidade e extensibilidade do trigo. Não sei se vocês conseguem relacionar um pouquinho com o que vocês aprenderam, se faz sentido para vocês. Sim, prof. Deu para entender com a tua explicação. Ah, legal, que bom. Então, voltando ali para o índice de refração, a refração ela é dada pela velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio. Tá, pessoal, isso é muito utilizado para uma medida que ela é, por nós, muito conhecida como a medida de Gauss-Briggs.
Frutas e hortaliças vocês já tiveram? Isso é uma coisa que eu não lembro se vocês já estudaram ou não. Ainda não, é no terceiro No ano. próximo. Tá, então vocês vão aplicar bastante essa medida de refração quando vocês estudarem as geleias. Por quê? A gente determina o ponto final da geleia pelo índice de refração dela ou pela quantidade de sólidos solúveis totais. Por quê, gente? O índice de refração, ele é uma medida que a gente coloca a amostra sobre um vidro, num equipamento. Deixa eu mostrar o equipamento aqui para vocês, que daí fica mais fácil de vocês pensarem. Ó, o equipamento pode ter esses formatos aqui. Vou explicar com esse que o vidro está aparecendo melhor, tá? Eu vou colocar uma gotinha, por exemplo, do suco de uma fruta que eu quero fazer uma geleia. Coloco a gotinha do suco da fruta aqui e faço uma verificação do teor de sólidos solúveis totais, que é uma medida do índice de refração. O que é o índice de refração? Moléculas de açúcar e de ácidos orgânicos não deixam a luz passar. Quando a luz chega numa molécula de açúcar ou numa molécula de ácido orgânico, o que acontece? Ela bate e volta, ela refrata. Por isso, índice de refração. Então, a luz vem e ela volta. Quando são outras moléculas, como, por exemplo, moléculas coloridas, né, que dão a cor para a fruta, elas absorvem essa luz. Então, a luz chega aqui e ela é absorvida. Ai, que legal que o professor Quitolina mostrou para vocês, que bom. Isso era uma coisa que eu queria ter gravado para vocês, só que o nosso refratômetro desse modelo aqui, que ele é muito melhor para vocês entenderem os conceitos, ele está funcionando muito mal. Acho que ele ficou muito tempo parado durante a pandemia, ele está muito ruim. Eu não conseguia mostrar para vocês essas divisões aqui que indicam o índice de refração, mas se vocês já viram com o professor Quitolina, ótimo. Então, toda vez que acontecer essa refração, a gente vai ter uma medida do índice de refração. Essa medida ela é dada por uma divisão numa escala entre claro e escuro. Aqui o claro está representado por branco, o escuro por azul. Nesse equipamento aqui, a gente consegue, né, quando coloca o olho nesse visor aqui, a gente consegue verificar bem certinho essa diferença entre o claro e o escuro. Esse equipamento aqui também, que ele é portátil, também conseguimos ver essa medida bem certa, de onde acontece a divisão de claro e escuro. Então, a gente consegue saber quantos graus de açúcar tem numa amostra. Esse tipo de equipamento que é digital, a gente não vê essa diferença aqui, porque ele já nos dá o valor numérico direto. Então, é um tipo de equipamento que a gente só coloca a amostra e faz leitura numérica. A gente não consegue ver o índice de refração. Por que é importante estudar isso em análise de alimentos? Que, por exemplo, eu vim aqui, coloquei um pinguinho da fruta, quero fazer uma geleia de morango. Coloquei um pinguinho do suco de morango aqui e verifiquei. Esse morango está com 10 graus Brix de açúcar. Isso significa que ele tem em torno de uns 10% de açúcar na sua composição. Aí eu vou fazer uma geleia. Para fazer a geleia, eu coloco o suco, né, do morango, mais açúcar, um ácido e cozinho até formar um gel. E aí, o que acontece? Quando eu vou fazer a medida do índice de refração ou do grau Brix, dos sólidos solúveis totais, dessa geleia, a geleia vai estar com 70 graus Brix, com 80 graus Brix, que significa que eu tenho quase 80% de açúcar. Então, eu fiz uma concentração dessa amostra, adicionei açúcar para conservar, de modo que a quantidade de sólidos solúveis totais expresso em açúcar seja mais elevada. Então, eu uso muito essa medida para controles de processos na indústria, especialmente indústria de geleias, doce de leite, a gente faz controle dessa mesma maneira.
Esse índice de refração, ele é baseado na característica da luz visível. Então, luz visível, ela pode ser absorvida, transmitida ou refratada por algum tipo de molécula presente nos alimentos. Nesse caso, a gente está estudando a refração, né? Então, ó, sempre o raio incide e é refratado. Quando eu mostrei para vocês, né, pensando que aqui é a molécula do açúcar, ó, o raio incide e ele é refratado. E sempre é nessa direção, tá, pessoal? Ele nunca refrata de volta reto, ele sempre vai fazer um ângulo mais ou menos de 45 graus para essa refração. Isso é importante para construir os equipamentos. Então, como que funciona o equipamento? 3 raios de radiação monocromática, ou seja, monocromática em um único comprimento de onda, atravessam um meio de diferentes densidades. 2 desses raios são refratados e devem produzir luz no outro lado do meio, e o terceiro não é refratado, mas é refletido, que aí forma o campo escuro. Então, os raios que são refratados formam o campo claro, aqui, né, do exemplo, enquanto que o raio que é refletido forma o campo escuro. E a gente consegue ver bem aqui na diferença entre claro e escuro qual que é o índice de refração. Como, por exemplo, aqui, ó. E assim é que foi construído, né, o refratômetro com um prisma diamante que mede o ângulo crítico do sódio e possibilita fazer uso da luz branca, porque a gente mede a refração, né, pela luz branca e a reflexão na luz escura. Então, aqui alguns exemplos para vocês dessa medida, exemplos dos equipamentos e aplicações. A gente pode medir sólidos solúveis totais de alimentos de uma forma em geral e determina isso em graus Brix. Grau Brix é a unidade de medida. Conseguimos avaliar a maturação das frutas porque a gente consegue fazer a relação de sólidos solúveis totais e de acidez enquanto a fruta está amadurecendo. Fazemos controle de qualidade da hidrogenação de óleos. Então, em processos de produção de margarinas, por exemplo, de gorduras hidrogenadas, se verifica o índice de refração para controle de qualidade. Se faz preparo de caldas, de xaropes, porque se está concentrando uma solução de açúcar, e para concentrar molho também, por exemplo, molho de tomate, ketchup, molho de mostarda, todos eles a gente faz controle de qualidade com o grau Brix. Outra aplicação extremamente importante da refratometria, ou, né, da determinação dos sólidos solúveis totais, é a determinação da umidade do mel. Então, para determinar a umidade do mel, a gente verifica o índice de refração do mel e converte em umidade através de uma tabela, que é uma tabela específica para mel e que está na legislação brasileira e internacional para a determinação da umidade do mel. O mel pode ter até 20% de umidade, mais do que isso não é permitido porque já acontece fermentação desse produto. Então, é bem importante esse controle e é uma medida pelo refratômetro. Prof, até quantos por cento de umidade? 20? Até 20%. Tá. Mas existem MEs que têm mais do que isso, gente. Até eu tenho um projeto de pesquisa que acabou de ser aprovado na FAPESC, que vai tratar justamente disso. Tem mel de algumas abelhas aqui na região, que são abelhas sem ferrão, que o mel, por natureza, assim, do tipo de abelha, da vegetação em que elas coletam o pólen, o mel tem mais água do que ele deveria, e ele fermenta. Então, a gente vai estudar métodos para conservar melhor esse mel, porque, por legislação, o mel pode ter até 20% de água, justamente por uma questão de controle de qualidade. Vejam só, né, mel a gente guarda ele num local seco, fresco e que não tenha odores, né, nem produtos químicos perto, mas não é um produto que eu preciso congelar, guardar na geladeira, porque com essa quantidade de açúcar que ele tem, que chega a quase 80%, ele é um alimento que se conserva muito bem.
Então, a gente não precisa de métodos de conservação. Agora, o mel dessas abelhas sem ferrão que tem aqui na região de São Miguel do Oeste, eles têm muita água. E é um mel que não se conserva com facilidade. Então, a gente vai estudar isso a partir de agora, justamente por essa característica diferente que o mel daqui tem. Depois da refratometria, nós vamos ao potencial de hidrogênios, que é o pH, agora com P minúsculo, H maiúsculo, que vocês já devem ter ouvido bastante, né, nas aulas de química, que é inversamente proporcional à atividade de íons de hidrogênio, ou seja, é o teor de hidrogênios que estão efetivamente dissociados em uma solução. Então, a gente vai ver a aplicabilidade disso e como que se mede pH. Uma escala, aulas de química e fake news do WhatsApp, exatamente. Nunca ouvimos tanta fake news a respeito de pH dos alimentos quanto durante essa pandemia, né? Eu não vou me esquecer jamais daquele pH 22, já não sei qual que era o alimento que tinha Do esse agrião. pH, do agrião. Ai, Uhum. que bom que você lembrou, porque eu já tinha deletado isso da minha memória. Como é que pode, né, algo tão mentiroso? Tá, pessoal, então a escala de pH, para a gente ter alguma ideia assim relacionada a alimentos e a produtos de limpeza que são muito utilizados na indústria de alimentos. Então, pH 1 seria o ácido clorídrico, que é o ácido que está presente no nosso estômago, que participa de todas as reações de digestibilidade dos alimentos, né, no corpo humano. pH 2, um exemplo é o limão, geralmente é 2,3 o pH do limão. pH 3, vinagre. pH 4, nós temos uma infinidade de alimentos em pH 4, mas aqui um exemplo está o tomate. pH 5, banana. pH 6, batata. pH 7, água, só que não toda a água, né? Água desionizada, que aí não tem interferência dos íons em função do pH. O leite também está numa faixa de pH muito próximo de 6 e 7, geralmente, né, ele vai ficar entre 6 e 4, por aí, vai ter um pH mais ou menos nessa faixa. pH 8, os ovos, 9, o bicarbonato de sódio, 10, os sabonetes para as mãos. Por que que eles têm que ter um pH mais elevado? Justamente porque são compostos com pH mais elevado que conseguem remover gordura e proteína. Então, eles conseguem remover a gordura, né, das nossas mãos, para a gente sentir que a mão está limpa, mas também acabam quebrando a membrana celular, que é constituída de fosfolipídios dos micro-organismos que podem contaminar nossas mãos. Por isso que o pH tem que ser elevado. A amônia tem pH 11, os branqueadores para roupas têm pH 12, limpa-forno pH 13 e soluções de hidróxido de sódio ou de soda, né, mais concentradas têm pH 14. Então, é o que a gente tem de máximo de alcalinidade. Percebam que do pH 9 em diante, eu dei exemplos todos de materiais de limpeza. O que que eu posso ter em pH em torno de 9? De 9 a 10. Algumas águas têm pH mais ou menos nessa faixa. E agora está super na moda, né? Algumas águas com pH 9,45, que até agora eu não entendi por quê. Se alguém souber, me explique. Que são águas que têm uma composição mineral que levam a uma elevação do pH. Então, tem alguns compostos minerais que fazem o pH subir. Como que a gente faz medida de pH nos laboratórios? A gente sempre tem um equipamento que se chama potenciômetro, mas que na maioria dos laboratórios a gente apelida de pHmetro. Então, o potenciômetro ele é constituído por 2 eletrodos. Na maioria dos equipamentos, esses 2 eletrodos ficam em um só. Tá? Então, a gente vai ver um eletrodo de vidro só com um filete, que é o elemento de referência, que representa o eletrodo número 2. Então, a gente tem um eletrodo de referência e um eletrodo de medida. Esse eletrodo de referência,
ele é um elemento que geralmente ele é constituído de prata ou de cloreto de prata e que é uma referência do potencial de hidrogênios. Então, ele nos ajuda a ter um padrão ali dentro dessa parte do equipamento. Esse equipamento ele tem que ser preenchido com uma solução eletrolítica, com um eletrólito. Geralmente, essa solução ela vai ser uma solução de cloretos de potássio em geral, ou algum outro tipo de cloreto que mantenha esse nosso elemento de referência sempre embebido em líquido, ele não pode ficar seco. E também nós vamos ter um sensor do pH, um sensor do potencial de hidrogênios, ou seja, de hidrogênios que estão de fato livres naquela solução. Geralmente, a maior parte dos eletrodos que vocês vão ver na vida de vocês, eles são assim, ó, como esse aqui da esquerda, tá, pessoal? Eles têm uma bolinha aqui na ponta. E é essa bolinha de vidro aqui na ponta que é o sensor do potencial de hidrogênios. Existe também esse daqui, que ele sem a bolinha, ele só é uma estrutura única, né, e que tem uma junção aqui na ponta, mas em geral a gente não vê esse no laboratório. Por exemplo, no IFES, que todos os nossos potenciômetros são dessa forma aqui. Quando uma solução tem concentração de íons H+, de 10 na 3 mol por litro, 10 na menos 3, desculpe, em mol por litro, nós temos um pH em torno de 3. Quando a gente tem 10 na menos 6 mol por litro, a gente tem pH em torno de 6. Quando a gente tem 10 na menos 9 mol por litro, pH em torno de 9. pH 12 aparece quando a gente tem 10 na menos 12 mol por litro. Então, são alguns exemplos, né, de concentração de hidrogênios livres que a gente vai encontrar numa solução e que aí o equipamento, por meio de um galvanômetro, faz a medida da escala de pH. É comum também nos equipamentos a gente ter sensores de temperatura, porque a temperatura influencia nessa medida, então a gente tem que padronizar a temperatura para essas medidas de pH. Aqui a gente consegue ver ó, bem mais de perto o que seria um eletrodo. Então, aqui ó, eu tenho o eletrodo de referência, que ele é constituído por prata ou cloreto de prata, e ele fica aqui dentro, né, dessa haste de vidro, e aqui dentro é embebido esse eletrodo de referência, ele fica embebido em uma solução de cloreto de potássio a 3 molar. Por que precisa ficar ali embebido, né? Ele não pode ficar seco, porque senão ele não é uma boa referência, ele tem que estar em solução para ser uma boa referência de medida do potencial de hidrogênios. Aí dentro desse eletrodo tem um fio de platina. Esse fio de platina é um indicador de pH da nossa amostra. Então, toda vez que eu colocar esse eletrodo aqui dentro de uma amostra que vai estar em solução, ou então que é uma amostra triturada, o que vai acontecer? Ó, essa parte aqui dessa bolinha na ponta do eletrodo, ela vai fazer a medida de hidrogênios que ficam aderidos à parede de vidro, e o eletrólito, que é a solução de KCl aqui dentro, ela vai sair um pouquinho daqui de dentro e vai migrar para a amostra, até que estabilize a medida do potencial de hidrogênios, ou seja, da quantidade de hidrogênios livres que vão aderir a essa parede aqui dessa parte do eletrodo. Por que é importante que tenha esse fio de platina aqui no meio? Porque é ele quem ajuda a dar o sinal de quantos hidrogênios estão aderindo à parede. E esse sinal, ele vai ser um sinal elétrico que vai ser depois monitorado por um equipamento na forma de um número, que é a nossa escala de pH, né? Que a gente vai medir, por exemplo, do 1 até o 14. Então, é por conta desse filete de platina que a gente tem uma descarga elétrica sendo analisada, né, por meio de um galvanômetro que depois nos dá a medida em números.
Aqui tem um exemplo da importância da solução eletrolítica. Então, o pH-metro, né, esse sensor do potenciômetro, sempre tem que ter solução para que o nosso eletrodo de referência esteja mergulhado em solução. E existe um buraquinho sempre nessa parte de vidro que faz que quando a amostra é colocada em contato com esse eletrodo, migre o eletrólito para a amostra, tá? Não pode acontecer o contrário, não pode entrar a amostra dentro do eletrodo. Aqui tem mais um exemplo, olhem. É errado manter o eletrodo completamente seco, como aqui no exemplo mais à esquerda. Assim como é errado manter só com um pouquinho de solução, sem mergulhar a referência aqui em prata, ou mergulhar só a ponta do eletrodo de referência. O correto é isso aqui, ó, que o eletrodo do potenciômetro esteja cheio até quase o ponto em que ele respira, que é um furinho de respiro do eletrodo. Então, ele tem que estar bem completo com solução eletrolítica para acontecer a migração dessa solução e estabilizar a leitura. Se eu deixar o potenciômetro dessa maneira, não ficar preenchido completamente, o que significa isso? Erro na análise. Então, vai ser um problema analítico com toda certeza. Como que eu faço as medidas de pH? Por curiosidade, gente, vocês já fizeram medidas de pH no laboratório em algum momento? Eu acho que foi feito uma vez com as fitinhas do papel tornassol, ali no IFSC. Então, não com equipamento. Pelo que eu lembro, não. Mas minha memória também, às vezes, não ajuda. Tá, obrigada, Eduardo. Se alguém lembrar de já ter feito, nos fale, tá, gente? Eu não deixei nenhum vídeo para vocês porque eu imaginei que vocês já tivessem feito, mas eu vou procurar algo para colocar para vocês verem como seria uma prática de determinação de pH. Então, como que a gente faz essa determinação? Primeiro a gente liga, só com as fitinhas mesmo. Legal, meninas, que bom que vocês estão dando esse feedback, que daí eu coloco um vídeo para vocês. Então, a gente liga o potenciômetro e deixa ele estabilizar por mais ou menos uns 30 minutos. Por que é importante essa estabilização? Justamente porque está ligado na corrente elétrica e aí essa solução ela vai circulando dentro do eletrodo e o eletrodo vai estar aquecido no momento que a gente fizer a leitura. Aquecido não é que ele esteja numa temperatura elevada, tá? É que os circuitos elétricos do equipamento que fazem a medida estão aquecidos, é isso que significa. A gente verifica os níveis da solução eletrolítica, então só lembrando aqui que níveis, né? Verifica se temos um nível adequado de solução dentro do eletrodo. Calibramos o potenciômetro com soluções de pH conhecido e que tenham a mesma temperatura da amostra. No IFES, que a gente sempre calibra os nossos potenciômetros com pH 4 e pH 7. É possível também calibrar com pH 9 ou 10 e com pH 1. Só que a maior parte dos alimentos tem pH em torno de 4 a 7, por isso que a gente faz a calibração dos nossos equipamentos nesses dois pHs. Isso, como que a gente faz essa calibração? A gente compra soluções de pH padronizadas, então compra uma solução de pH 4, compro uma solução de pH 7 que eu guardo na geladeira e quando eu for fazer a análise eu coloco num becker, faço a medida e daí descarto aquilo que eu utilizei. Por quê? Porque migrou eletrólito para dentro da solução. Então, faço a calibração do equipamento com pHs conhecidos, aguardo o equilíbrio até o equipamento dizer que ele está calibrado, lavo o eletrodo com água destilada e seco. Aí tem uma parte importante, tá, pessoal? Quando a gente está trabalhando com eletrodo, vou usar a caneta, tá, como exemplo. Digamos que aqui é o eletrodo. Eu passo água destilada para lavar, só que o secar a gente seca com papel bem macio, né? Com lenços de papel ou com papel higiênico que seja de folha dupla para ser bem macio e não riscar aquele vidro.
Como que a gente seca o eletrodo? É só encostando o papel. A gente não pode ficar usando o papel, esfregando o papel, porque senão a gente risca o eletrodo. Então, só encosta para tirar a água mesmo, tá? Isso é bem importante em laboratório. Quando se tem o eletrodo limpo e que você secou com o papel macio, você determina o pH da amostra. O que é determinar o pH da amostra? A amostra está num becker e eu mergulho o eletrodo na amostra e deixo até estabilizar a leitura. O que eu posso fazer leitura direta em alimentos? Líquidos, água, por exemplo, posso fazer leitura direta, sucos, posso fazer leitura direta. Bebidas carbonatadas, como refrigerantes, eu tenho que tirar o gás. O gás, ele atrapalha, ele interfere na medida dos hidrogênios que aderem na parede do eletrodo, então tenho que tirar o gás. Como que eu tiro o gás? Com agitação, tá? Em geral, agito até que não tenha mais bolha de gás no alimento, na bebida que eu vou analisar. Bebidas com polpa em suspensão, por exemplo, eu vou analisar um suco de laranja que ficou com os gominhos da laranja. É sempre bom homogeneizar. Então, tenho que agitar para ficar bem homogêneo para determinar o pH. Produtos sólidos como biscoitos, por exemplo. Eu peso 10 gramas do produto e faço uma solução com 100 ml de água. E aí, essa solução é que nessa solução é que eu faço a determinação do pH. Produtos sólidos e úmidos, a gente tem eletrodos de contato. Então, por exemplo, para carne, a gente tem eletrodos específicos de contato para determinar pH de carne. Queijo também tem eletrodos específicos, que daí você perfura a parte do alimento e determina o pH sem precisar fazer o preparo que indica aqui acima. Aplicações nos ajuda a monitorar crescimento microbiano, geralmente micro-organismos produzem ácidos que baixam o pH. Nos ajuda a controlar a atividade enzimática, porque as enzimas, elas têm atuação em pHs que são bons para elas, senão elas são inativadas. Textura de géis e gelatinas, os géis são formados em determinado pH, tem pHs que não formam gel. Retenção de sabor em produtos de frutas, é bem importante de ter ácidos e pH baixo em produtos de frutas para ter um sabor mais equilibrado. Corantes são mais estáveis em pHs ácidos na maioria das vezes, então ter ácido nos alimentos facilita uma obtenção de uma cor mais bonita. Para verificar o estágio de maturação de frutos, então se o fruto está maduro, está verde, né, determinamos pH e sólidos solúveis totais, né, que vocês acabaram de ver, e para escolher embalagens para os alimentos também é um monitoramento importante. E outra medida que, apesar de ser uma medida físico-química, eu quero conversar com vocês aqui como uma medida física, é a determinação de acidez. Eu sei que vocês já fizeram bastante essa medida com o professor Tiago em análises físico-químicas, mas aqui eu quero destacar por que está isso numa medida física. Porque a determinação de ácidos orgânicos em alimentos, muitas vezes, ela tem que acontecer com a ajuda de um potenciômetro. Como é o caso aqui, olhem, pessoal, por quê? Tem alimentos que são muito escuros e que a gente não consegue verificar ponto de viragem durante uma titulação só com a fenolftaleína. Então, a gente faz a titulação até o pH 8.1, que seria, né, o ponto de viragem, de fato, e fazemos essa verificação utilizando um potenciômetro. Que exemplos eu tenho para isso? Se a gente quiser determinar a acidez da Coca-Cola, por exemplo, é um alimento, uma bebida preta, a gente não enxerga o ponto de viragem. Em sucos de uva, ou então bebidas muito escuras, muito roxas, muito avermelhadas, também é bem difícil. Frutas muito vermelhas, por exemplo, amostras de cereja, é bem difícil de enxergar o ponto de viragem. Amostras de amora, de mirtilo, por serem muito escuras, a gente tem muita dificuldade de enxergar o ponto de viragem. Então, se utiliza o potenciômetro. Vocês chegaram a fazer alguma titulação com potenciometria?
Eu acredito que sim, né, que o professor Tiago faz em aula com vocês. Não fizeram, Israel, que pena. A gente faz algumas práticas, às vezes, quando ele não consegue fazer com vocês, geralmente eu faço daí na análise de alimentos, que a gente determina a quantidade de ácido fosfórico na Coca-Cola. Fazemos uma titulação para determinar essa quantidade, e daí a gente tem que usar a potenciometria, tá? Então é bem importante essa medida. Dessa primeira parte da aula, pessoal, o que tem que ficar bem claro para vocês? Que a densidade é uma medida da massa em função do volume que um alimento ocupa. A refratometria é uma medida baseada na refração da luz, e a gente tem resultados para sólidos solúveis totais. O pH é inversamente proporcional ao teor de íons H+, efetivamente dissociados numa solução. E a acidez é uma medida de ácidos orgânicos presentes nos alimentos e que muitas vezes vai precisar de um método físico para nos ajudar na verificação do ponto de viragem. Até aqui, tudo ok para vocês? Já cansaram? Tá, pessoal, então eu vou dar continuidade agora. Se vocês quiserem parar um pouquinho, tá? Tomar uma água só e me dar um grito. Vou continuar agora para a gente falar sobre cor e textura. Essas medidas aqui, eu fiz uma aula prática demonstrativa de cada uma delas, porque eu achei que seria legal vocês verem como são os equipamentos no IFSC mesmo, como que se utiliza, né? Eu acho que dá uma noção melhor quando a gente faz as aulas lá. Mas eu deixei várias demonstrações também, porque o equipamento de textura, ele faz uma infinidade de determinações. Então, eu deixei para vocês verificarem outros exemplos, além daqueles que eu coloquei para vocês na aula, tá? Então, essa parte da aula, a gente vai ver que métodos são utilizados para avaliar a cor e textura dos alimentos e por que a gente utiliza isso. Então, começando pela cor, pessoal. A cor é uma percepção visual que resulta da detecção de luz após uma interação com um objeto. Então, a gente sempre vai ter energia radiante em comprimento de onda visível, de 380 até 770 nanômetros, que atinge a nossa retina e nos faz visualizar cores a partir da interação dessa luz com algum objeto, com algum alimento. Existem avaliações objetivas e subjetivas para a gente fazer na área de alimentos. A avaliação subjetiva ela é feita com um parâmetro de referência que são as cartelas Pantone. Agora está muito em alta a coloração pessoal, né, das pessoas. Tem muita gente, muitos profissionais avaliando a nossa coloração para dizer se a gente está usando as cores certas ou não. Não faço ideia se eu uso, tá? A gente nunca fez isso. E isso é feito com essas cartelas de referência da Pantone, que é uma marca de referências que criou a paleta, né, de cores, que vai sempre de cores claras até escuras para cada tonalidade. E é bem isso que a Estael comentou ali para nós no chat, né? Essas cartelas de cores, cada um tem a sua paleta de cores, né? Para usar roupas, maquiagens, acessórios e tal. Não sei se é real, mas eu tenho achado interessante algumas coisas que eu tenho visto no Instagram. Realmente as pessoas parecem mais arrumadas depois que começam a utilizar as cores certas. Talvez isso exista, né? Porque são contrastes que são favorecidos ou não. Eu acredito que possa ter influência sim, Style. Vocês gostam de assistir isso? Ah, então não sou só eu, olha só. Eu sempre fico pensando, nunca vou fazer isso daí, senão vou ter que jogar fora todo o meu guarda-roupa, já pensou? Tá, pessoal, e para alimentos, a gente tem avaliação objetiva que ela conta muito.
que é a avaliação com instrumentos específicos, que são os espectrofotômetros e os colorímetros. A gente usa bastante a colorimetria, principalmente a colorimetria pela facilidade que a gente tem de uso. Se vocês verem o vídeo, parece um brinquedo de criança o colorímetro, que a gente só chega e aperta uns botões e ele já nos dá umas medidas bem legais. Então, é muito importante na área de alimentos, a gente padroniza produtos, a gente classifica a matéria-prima, por exemplo, carne, em função da cor, do defeito, né, que ela pode apresentar, e é muito útil o tempo inteiro. Então, para essas medidas de cor, a área de alimentos usa muito colorímetro, mas outras áreas também. Por exemplo, a indústria de tintas, de tecidos, tudo é padronizado com base na colorimetria. Vai muito além da cor pessoal, além só, é realmente algo técnico que se utiliza para avaliação em várias áreas do conhecimento. Então, a gente se baseia no espectro visível da luz, tendo como cores básicas vermelho, amarelo, verde e azul, que são as cores principais que são avaliadas por essa técnica. É importante eu frisar aqui para vocês que o comprimento de onda aqui, a gente consegue ver nos equipamentos, ele não tem exatamente a mesma característica de luz que o nosso olho humano visualiza. Então, sempre tem uma relação que a gente tem que fazer, tá? Tem uma conversão de cores que a gente tem que fazer em função do comprimento de onda em que a luz é absorvida e do que, de fato, é percebido pela nossa retina. Mas aqui tem algumas informações de comprimentos de onda e de frequências em que a gente observa as principais cores. Que fatores que afetam a nossa percepção de cor? Diferenças na fonte de luz, então se é uma luz diurna, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, eu tô com uma janela aberta aqui, por exemplo. Então, a forma como vocês me enxergam, me visualizam durante o dia é diferente do que quando me visualizam durante a noite, que a incidência de luz é de uma luz artificial que está aqui em cima. Então, tudo isso faz diferença, e é importante pensar nisso na hora de analisar alimentos também. O observador difere, né? A gente tem mudanças na observação, tanto que tem vários testes de internet, né? Se você vê o vestido ou o tênis de uma cor ou de outra, justamente porque tem diferença na nossa percepção de cor individual. O tamanho do objeto interfere bastante na cor, o contraste ou o fundo em que a gente está, o ângulo de visualização e a condição de observação. Então, vejam que são muitos fatores que interferem, né? Por isso, para leitura em equipamentos, teve-se que padronizar alguns iluminantes. Por exemplo, a gente utiliza iluminantes do tipo A, C ou D65. O que é cada um deles? Iluminante A é a luz incandescente, aquela luz amarela, né, de lâmpadas que aquecem. Iluminante C é uma média da luz do dia, com comprimento de onda de luz visível sem exposição à radiação ultravioleta. E o iluminante D65 é a média da luz natural do dia, que inclui a radiação ultravioleta. É o que mais imita a radiação que a gente tem, a que a gente é exposto durante o dia. Para análise de alimentos, o iluminante que a gente mais usa é o D65, justamente porque ele é o mais próximo da realidade quando a pessoa vai comprar um alimento, que é de estar enxergando aquele alimento na luz do dia ou com uma iluminação artificial que seja muito parecida com a luz diurna. Outra coisa que a gente padroniza em medida de cor é qual que é o ângulo que vai funcionar essa medida. Então, existe o sistema de a gente fazer a medida em 45 graus ou em 0 graus. O que a gente mais usa? A medida mais usada atualmente é essa de 0, que é quando a gente pensa na medida em que você olha para o objeto que está à sua frente. Também poderia ser feita uma medida num ângulo de 45 graus, né? Pensando nele a 45 graus para baixo ou para cima. Então, essa seria a medida D8 que aparece aqui.
Em geral, eu faço análise sempre em D0, pensando que o alimento está no meu campo de visão, reto no meu campo de visão. E como que a gente expressa a cor nesses equipamentos? Então, as medidas elas são dadas por L, A, B, C e H, geralmente, que é o espaço Cielab. Nesse caso, a gente tem uma das medidas que é um ângulo, que é o ângulo H, que nos dá a tonalidade cromática, nos dizendo qual que é a cor principal que está aparecendo nesse alimento. Então, eu identifico se é o violeta, se é o azul, se é o amarelo, ou seja, qual que é o comprimento de onda dominante. Eu já volto um pouquinho, tá? A gente só quer achar aqui, ó. Então, os valores de H, eles variam de acordo com os ângulos que são medidos pelo equipamento. Se eu tiver uma medida de H próxima de zero, significa que a cor dominante é o vermelho. Se eu tiver uma medida próxima de 90 graus, significa que a cor dominante é o amarelo. Se a medida for próxima a 180 graus, significa que a cor dominante é verde. Se for 270 graus, significa que a cor dominante é azul. Então, voltando lá, se o H significa qual que é a cor dominante, o que significa o croma ou a letra C, que é a outra medida que o equipamento nos dá? Ele nos indica a saturação da cor. Então, se a cor está mais pura ou se ela está misturada com outras tonalidades, que é o que a gente chama de cores sujas. Então, eu digo se a cor é viva ou se ela é uma cor suja. Cores mais saturadas apresentam menor quantidade de branco e preto, e as cores mais vivas se distanciam do centro radial dessa representação do sistema de cores. Deixa eu pegar aqui, ó, para vocês verem. Por exemplo, quanto menor for a medida do valor de C, significa que mais suja é a cor, porque ela tem mais mistura de preto na sua composição do que realmente uma cor pura. Quanto mais alto for, né, maior for o valor do C, do croma, que é medido pelo equipamento, significa que a cor é mais pura, ou seja, uma tonalidade mais límpida que não está tão misturada com outras cores. E também nós temos uma medida que é chamada de L, ou luminosidade, que é a relação de luz refletida ou absorvida por aquele alimento. Então, o branco representa a máxima luminosidade e o preto a mínima luminosidade. Essa medida, ela é dada como L no equipamento. O L, ele varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de zero for, significa que mais escuro é aquele alimento. Quanto mais próximo de 100 for a medida, significa que mais claro é aquele alimento. Então, aqui a gente tem os diagramas de cores. Percebam aqui, ó, que o que se destaca? Vermelho, amarelo, verde e azul. Aqui um pouquinho de violeta também, tá? Mas as principais cores são as quatro, aqui laranja também, né, das misturas das cores. As principais cores que a gente avalia por esse sistema são as quatro cores principais. Então, a gente tem aqui, olha, o L, ele varia do branco ao preto, sendo preto próximo de 0, L próximo de 100. O A, ele varia do verde até o vermelho, sendo que A negativo significa cor verde, A positivo significa cor vermelha. E o B varia do azul ao amarelo, sendo B negativo azul e B positivo amarelo. Então, aqui tem mais uma vez a mesma referência, tá? Só com um contraste um pouco diferente. E nesse sentido é que foram criadas as escalas de medidas que a gente tem para cor hoje no mundo inteiro, que são os sistemas com base em pastilhas de papel, os espaços YXY, o espaço LCH, o espaço Cielab e o espaço Cieluv. O que é mais usado na área de alimentos é esse Cielab aqui, ó, pessoal. Então, a gente vai fazer a relação L, A e B.
O C e o H são bastante usados também para alimentos, mas um pouco menos do que o LAB, que é do Cielab. Então, o que a gente usa principalmente? Esses dois na área de alimentos. Os demais são usados na área de tintas, de revestimentos, de tecidos, mas menos para alimentos. Aqui nós temos um exemplo das medidas, olha, foi feita a medida desse tomate. Quais foram os resultados que nós tivemos para LAB? L 43,31, então está mais próximo de 0 do que de 100, é uma cor mais escura. A positivo, 47,63, vamos lembrar aqui, ó, A positivo significa que o alimento é mais vermelho. E B positivo também, 14,12. B positivo, vamos lembrar ali, B positivo é mais amarelo. Então, esse alimento tem uma característica de ser mais escuro, mais vermelho e mais amarelo. Isso é o que ele tem de característica de cor, característica cromática. Então, essas análises, elas são feitas por métodos que expressam cores e utilizam os mesmos critérios para comparar alimentos entre si. E a gente sempre compara três componentes teóricos básicos da nossa visão, que são os nossos receptores primários das cores. Medimos a quantidade de vermelho, verde e azul presentes e medimos a quantidade de luz que é refletida ou transmitida também. Então, aqui mais alguns exemplos, né, de como que funciona esse espaço. E aqui um exemplo da diferença de cor, ó. Vou comparar essas duas maçãs aqui. Então, aqui eu tenho o valor de L, A, B para todas elas. Me digam aqui, por favor, qual que é a mais escura das duas maçãs? É maçã 1 ou maçã 2? Maçã 2. Maçã 1. Maçã 1. Tá mais Ah, perto do isso zero. aí, mais perto de 0. Isso mesmo, muito bem, Estael. Eduarda. Prof, mas daí, assim, para determinar a cor, tem um tempo específico? Tipo, por exemplo, uma fruta, pegar quando ela tá madura, depois de tanto tempo? Quais são os critérios para poder determinar a cor? Então, a gente geralmente, para frutas, a gente vai acompanhando a maturação. Conforme for o pH e a quantidade de açúcares, a gente vai acompanhando a mudança de cor. No caso aqui, essas duas maçãs, elas estão sendo comparadas em um momento que as duas estão sendo consideradas maduras. Então, tem isso também, tá? Elas provavelmente devem ter uma quantidade equivalente de açúcares e de ácidos para estarem sendo comparadas quanto à cor. Mas é importante padronizar a condição em que a amostra chega até o laboratório para fazer esse tipo de análise. Tá, pessoal, então a Estael respondeu para nós, né, que a amostra, a maçã 1 é a mais escura. Agora eu quero que vocês me digam qual que é a mais vermelha delas. Maçã 1 ou maçã 2? O vermelho é o A positivo. Então, a gente sempre vai olhar para o maior valor que tiver de A positivo. Maçã 1, muito bem, Grazi, isso mesmo. E o B, quando ele está positivo, ele significa amarelo. Qual que é a maçã mais amarela das duas? Maçã 1 ou maçã A2, exato, porque o valor é maior. Então, para a gente fazer a comparação entre duas maçãs, como é esse caso aqui, eu posso aplicar uma equação que nos dá a diferença de cor dessas maçãs. Então, eu faço a diferença do L, do A, do B e aplico essa equação aqui. E aí eu tenho um ΔE que é de 5,16. Então, a diferença de cor em números entre essas duas maçãs é 5,16. Quando que isso é aplicado, esse método de diferença de cor? Quando a gente quer comparar um alimento com um padrão. Por exemplo, lá na indústria eu quero mudar a formulação de um biscoito. Eu quero passar a colocar, sei lá, um achocolatado com mais cacau. E eu quero comparar se muda a cor do biscoito que eu estou produzindo.
Então, eu comparo a cor do produto padrão que eu fabricava antes com o produto que eu estou fabricando agora, com a minha nova formulação. E aí, eu faço uma medida da diferença de cor. Por que essa medida é tão importante, gente? Porque tem uma correlação com a sensorial, a análise sensorial do alimento. Porque um avaliador ou uma pessoa, um consumidor, quando ele vai comprar um alimento, ele sempre vai ser muito, vai levar muito em consideração o visual. Então, ele vai levar em consideração a cor que ele está visualizando no alimento. Por isso que essa medida é tão importante. E na pesquisa de desenvolvimento de novos produtos, a gente usa muito a determinação da cor e a avaliação da diferença de cor entre produtos, especialmente quando temos novas formulações sendo lançadas no mercado. Opa! Posso medir cor de amostras sólidas com superfícies lisas, prensando levemente o equipamento sobre o alimento. No vídeo que eu fiz para vocês, eu fiz a determinação num biscoito de água e sal, bem simplesinho. Vocês vão ver que eu pressiono o equipamento em cima, tá? Porque é um sólido. Para alimentos viscosos, eu coloco dentro de uma cubeta, alimentos em pó também dentro de uma cubeta. Vocês lembram a cubeta lá da espectrofotometria, que eu mostrei o videozinho para vocês com uma solução azul? A cubeta é aquela mesma, de quartzo, para não ter nenhum problema de refração de luz. Alimentos granulares eu coloco numa cubeta também e deixo bem liso. Líquidos em cubeta de quartzo com a amostra filtrada, é bem importante isso. A calibração do equipamento é feita em placas de cerâmica, que eu mostro na videoaula demonstrativa. Então, a gente calibra com preto, com branco e faz verificação de calibração numa placa verde. São placas cerâmicas já padronizadas para calibrar o equipamento. Mas eu também posso usar, além do colorímetro, o espectrofotômetro, que a gente já estudou lá atrás, né, no início da unidade curricular, que ele é um pouco mais preciso para medidas laboratoriais de cor, porque ele é baseado no princípio da absorção da radiação eletromagnética entre 400 e 700 nanômetros. Então, aqui tem um exemplo de como que ele funciona, para a gente lembrar, né? Tem uma lâmpada de radiação eletromagnética no visível, a lâmpada é de tungstênio, produz o feixe de luz, um prisma espalha esse feixe em todos os comprimentos de onda, todos esses comprimentos de onda passam pela amostra e a gente verifica quanto de radiação foi absorvida no comprimento de onda que ela absorve o máximo possível de radiação. Então, é muito utilizado, especialmente para medidas de corantes para alimentos. Então, se eu quero saber qual que é o corante que é dominante, né, que mais ajuda a dar uma cor bonita para um determinado alimento. Por exemplo, um alimento que se caracteriza muito pela coloração são os alimentos amarelos e alaranjados, que são a base, geralmente, desse corante tartrazina. Então, vou pegar uma Fanta. A Fanta laranja tem tartrazina para manter aquela cor alaranjada e que tem até um certo brilho, que é importante, que chama a atenção do consumidor. E isso acontece por conta desse corante. Então, a gente faz a medida desse corante e de quanto que ele está impactando na cor do produto. Para a cor, é importante a gente sempre lembrar o quê? Que nós, seres humanos, visualizamos a cor de acordo com uma reação, né, que a gente tem da iluminação da fonte de luz com o alimento e da nossa córnea, do nosso olho com aquele alimento também. Então, tudo é baseado em reações químicas que fazem os nossos receptores transmitirem essa informação para o nosso cérebro. Então, a percepção de cor vai depender dessa relação iluminante, amostra, o nosso olho e a nossa percepção das cores. Então, por exemplo, uma pessoa daltônica não tem capacidade de percepção do vermelho. É uma pessoa que jamais vai mandar essa informação de que visualizou algo vermelho, porque simplesmente isso não acontece para a pessoa que tem esse problema de visão.
No método com colorímetro, nós temos um iluminante, a amostra, e o que a gente faz de recepção de sinais? Fazemos recepção do L, do A e do B, né? Do C e do H podemos fazer também, se estivermos utilizando o método que faz determinação de cromaticidade do ângulo principal de luz, mas principalmente do L, do A e do B, que determina se a amostra é clara ou escura, verde ou vermelha, amarela ou azul. E no método espectrofotométrico temos um iluminante, a nossa amostra, e temos uma captação dos sinais de todo o espectro eletromagnético, então de todas as cores possíveis do espectro visível. Portanto, temos uma informação muito melhor, muito mais completa de quanto de cor que é absorvida em cada comprimento de onda que corresponde a cada tonalidade do espectro. Mas na indústria, o colorímetro é mais prático, tá, gente? Se vocês assistirem a aula demonstrativa, vocês vão ver por quê. Porque é um equipamento minúsculo e muito fácil de utilizar. Eu sempre brinco que ele parece brinquedo de criança. E, de fato, parece mesmo, porque ele é muito fácil de utilizar. Um espectrofotômetro já é um pouco mais rebuscado, requer mais cuidado, então não é tão fácil de utilizar. E, finalmente, o nosso último conteúdo de hoje, que seria a determinação de textura. Então, a textura é uma propriedade que a gente consegue medir por meio de um instrumento, que é o texturômetro, mas que ela tem uma relação muito grande com o aspecto de textura sensorial dos alimentos. E esse aspecto de textura sensorial, ele é muito relacionado com a primeira mordida que a gente dá no alimento. Então, a maioria dos métodos em que a gente determina a textura, eles imitam a primeira mordida que a gente dá no alimento com os nossos dentes aqui da frente. Aquele nheque, né? Quando a gente faz assim. Então, quando a gente dá aquela mordida no alimento, essa primeira mordida nos dá a dureza, como é fácil ou difícil fraturar um alimento, se esse alimento ele é adesivo ou não, se ele fica grudado no dente ou não, se ele tem uma capacidade de resiliência grande, ou seja, quando eu mordo ele, se ele volta ao seu estado normal ou não com facilidade, e assim como outras possibilidades, tá? Então, a gente usa essa propriedade de textura para determinar data de colheita dos alimentos, prevenção de lesão em frutos, para selecionar matérias-primas, controle de qualidade, para formular produtos e para desenvolver novos produtos também. Aqui eu tenho um exemplo do que seria o equipamento com diversas sondas diferentes. Esse aqui é para medir a maciez do miolo do pão. Esse aqui é para medir qual que é a dureza, vou classificar assim, tá? Mas é a força necessária para cortar a salsicha. E aqui a força necessária para eu conseguir cortar a manteiga com esse fio que vocês podem ver aqui. Então, que medidas de textura eu tenho? Dureza é a força máxima registrada no primeiro ciclo de penetração ou compressão de uma amostra. Está relacionada com a força de ruptura do material, que é imitando a primeira mordida do alimento. Fraturabilidade é a tendência que o material tem de se fraturar, quebrar ou desintegrar quando uma força é aplicada. Então, antes que o alimento se quebre completamente, se rompa completamente para determinar a dureza, eu vejo a fraturabilidade dele, que é quando ele começa a desintegrar ou a deformar antes de quebrar-se por completo. Coesividade é a força que leva esse alimento a ter extensibilidade, sem se romper. Então, quando um alimento é pressionado, se ele não se romper, o quanto que ele retorna para o seu estado original. Adesividade é o quanto que aquela amostra ficou aderida no corpo de prova, ou na sonda, ou até mesmo nos nossos dentes, né? No céu da boca, por exemplo.
Elasticidade é a porcentagem de recuperação do material quando ele é deformado 2 vezes. Então, quando eu aperto esse alimento uma primeira vez e depois uma segunda vez, o quanto que ele voltou ao normal, qual que é a elasticidade que ele tem. Gomosidade é a energia requerida para mastigar um sólido. Sólidos a gente não mastiga com os dentes, a gente coloca a língua contra o céu da boca, contra o palato, para conseguirmos desmanchar o alimento antes de engolir. Então, é essa força, é a gomosidade. E mastigabilidade é a energia requerida para mastigar, quando a gente usa os dentes. Então, gomosidade para semissólidos, mastigabilidade para sólidos. E lá no equipamento de textura, quando a gente faz o perfil de textura de um alimento, a gente tem esse gráfico aqui. A fraturabilidade é esse primeiro pico aqui, quando o alimento ainda não se rompeu, mas que ele começou a se desestruturar. Se aplicou força, quando ele começa a desestruturar, cai essa força aqui. Dureza é o máximo, o pico máximo de força que foi aplicada nesse alimento até ele se quebrar, até ele se romper. A adesividade é quanto tempo o alimento ficou grudado na sonda, que a sonda teve que fazer uma força contrária, subindo, né? Ela estava pressionando o alimento, ela estava descendo. Quando ela está subindo, qual que é a força que precisa fazer até o alimento desgrudar da sonda, que seria a força que eu teria que fazer na boca para o alimento desgrudar dos dentes. A elasticidade, ela está relacionada, então, com os 2 ciclos de compressão, a área desse primeiro ciclo e a área desse segundo ciclo, e a coesividade da mesma maneira, está relacionada com essas 2 áreas. Então, na coesividade, a gente divide essa por essa daqui. Como que a gente padroniza as medidas? Para as medidas de um alimento, por exemplo, quero medir qual que é a maciez do miolo do pão. Eu vou padronizar o tipo de probe ou sonda que eu estou utilizando. Por exemplo, aqui tem um exemplo da sonda. É um cilindro de 25 milímetros de diâmetro. Padronizo o tamanho e também a temperatura da amostra. Qual que é a profundidade que essa amostra vai ser penetrada e qual velocidade que vai acontecer essa penetração. Pois não, Eduarda? Prof, naquele slide anterior ali que tinha o gráfico, a gente, ali na parte, tipo, da elasticidade ali, 4/5 é a área ali que a gente vai ter que dividir pela outra. Isso mesmo. Exatamente. Nesse caso, a gente faz a divisão, né, com base daí nessa parte de baixo aqui do gráfico, né? A coesividade é com essa parte em cima, é a área aqui em cima. A elasticidade diz respeito a essa parte aqui de baixo e essa daqui. Tá bom. Geralmente, os equipamentos já nos dão essas medidas prontas, mas é bom a gente saber, né, interpretar essas medidas. É bem importante saber como calcula para interpretar. E uma vez que a gente padroniza essas medidas, a gente consegue comparar produtos entre si. Eu deixei um vídeo demonstrativo para vocês de 2 coisas que eu fiz no laboratório que eu tenho um pouquinho mais de experiência. Uma delas, eu fiz uma amostra de sobremesa láctea, tá? Ela é mais ou menos parecida com um iogurte, só que ela não é tão adesiva quanto um iogurte por ter mais gordura. E eu fiz exatamente um gráfico como esse. Só que aí, gente, como ele é um semissólido, ele não fratura, então não tem como a gente enxergar fraturabilidade, a gente só vê dureza, conseguimos ter noção de elasticidade, de coesividade e de resiliência, né, que é a capacidade desse material voltar ao seu estado original. Então, vocês vão ver um pouquinho disso no vídeo que eu vou mostrar para vocês, que eu deixei lá para vocês no Moodle. E outra medida que eu fiz também foi só de dureza, que foi só aplicar uma força para quebrar um biscoito. Então, a gente vê qual que é a força necessária para a primeira mordida de um biscoito para ele se quebrar na boca. Isso é uma medida importantíssima em biscoito, porque determina qual que é a força que a gente precisa para mastigar, né? Para dar aquela primeira mordida e para depois continuar mastigando.
Existem biscoitos no mercado que são duros demais. Eu tenho um aqui que está impossível de comer assim, porque ele é muito integral, então ele é bem difícil de ser mastigado. A primeira mordida dele é de doer o dente de tão duro que ele é. Isso é um defeito, gente, é um defeito quando se formulou o produto. Teria que trabalhar melhor a formulação para melhorar a textura dele. E isso tudo pode ser feito quando a gente acompanha isso através de medidas utilizando um texturômetro. Então, é bem legal vocês verem o vídeo demonstrativo para conseguirem entender um pouquinho melhor essa parte, tá? E, finalmente, para a gente finalizar a aula de hoje, vimos que cor e textura são medidas físicas relacionadas com parâmetros sensoriais. Isso é bem importante vocês terem em mente, que a gente faz a medida de cor no laboratório, faz a medida de textura, pensando no que o consumidor vai perceber quando ele provar, quando ele comer aquele alimento. Então, é sempre pensando na experiência sensorial do consumidor que a gente analisa a cor e textura dos alimentos. Então, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês na aula de hoje é isso, tá? São esses conceitos e essa teoria a respeito dos métodos físicos de análise de alimentos. Vocês têm um exercício agora lá no Moodle para responderem a respeito disso. Tem uma interpretação de um gráfico de textura, tem interpretações a respeito da coloração dos alimentos. Então, vocês vão aplicar bastante o que a gente acabou de ver. E, claro, algumas coisas sobre densidade, refratometria também, tá? Dúvidas a respeito do que vimos hoje? De minha parte, não, prof. Muito Legal, boa aula. gente. Ai, que bom. Espero que vocês lembrem bastante disso, porque é uma coisa bem aplicável, é algo que está cada vez sendo mais valorizado, tá, na área de alimentos, essas duas medidas, especialmente cor e textura. Por isso, eu dei uns exercícios bem de interpretação para vocês. E aí, estamos encerrando a nossa parte, então, dessa semana. Verifiquem as aulas, os videozinhos que eu deixei, que eu acho que ajuda a dar bastante noção de como que funcionam os equipamentos, as medidas que a gente faz. Tem um blog que eu deixei para vocês da parte de textura que é interessantíssimo, que nós não temos todas as sondas que mostra naquele blog, por exemplo, lá no IFSC, mas tem 1 milhão de possibilidades de determinar a textura dos alimentos, de verificar a resistência de embalagens, muita coisa legal. Deem uma olhada que vocês vão gostar, tá bem? Muito obrigada, pessoal, pela aula de hoje, pelas perguntas. Estael, tu quer que eu volte ali no gráfico alguma coisa? Agora que eu vi que tu colocou do gráfico. Eu fiquei com dificuldade na parte daquelas medidas que é dividida uma pela outra, que eu não entendi muito bem. Tá, então vamos voltar lá. Só me dá um minutinho. Tá, eu vou reforçar todas elas de novo, tá? Então, o que é a fraturabilidade? É a força que é aplicada até que o alimento comece a desintegrar um pouco, que ele perde força, né? Então, a gente tem a medida desse pico aqui, o primeiro pico até a primeira desintegração do alimento. A dureza é a força máxima que foi aplicada nesse alimento até que ele quebre ou se desintegre, né? Que a gente consiga desestabilizar e romper esse alimento. Então, no caso da sobremesa láctea, é até que a gente consiga desestabilizar aquela emulsão que foi formada, né, e que constitui essa sobremesa. Então, no momento em que a gente coloca a colher e que a gente consegue tirar um pedaço dessa sobremesa na colher, tipo um pudim, alguma coisa assim, essa seria a medida da dureza, a força que eu aplico para conseguir desintegrar e levar na colher, tá?
Então, isso aqui é a dureza, esse pico maior aqui. Esse F1 aqui é no segundo ciclo de compressão. Então, uma vez eu apertei a amostra, a sonda para e ela aperta a amostra de novo. Então, o F1 é uma medida no segundo ciclo de compressão. Por que a gente mede 2 ciclos? Para ver a capacidade que esse alimento tem de se recuperar. Então, com base nisso, é possível calcular o percentual de resiliência. Então, a gente vê qual que foi a área, né, que ele voltou no primeiro e no segundo ciclos de compressão para calcular um percentual de recuperação desse material. Como que ele teria 100% de recuperação se ele voltasse para a área inicial aqui, nesse primeiro ciclo? Mas olha aqui, ele está mais abaixo, né? Então, ele não tem 100% de resiliência. Então, a gente verifica qual que é a área que ele ocupa, no segundo ciclo, qual que é a área que ocupou. Aqui é 100%, aqui é X. Faz uma regrinha de 3 e calcula o percentual, tá? De resiliência. Aí, a elasticidade. A elasticidade é uma medida aqui, ó, dessa área, dividido por essa primeira área do primeiro ciclo de compressão. O que significa essa elasticidade? Quando a gente morde um alimento ou pressiona ele com uma sonda, ele vai, né, ser deformado e ele vai voltar, só que ele nunca volta até o seu início. Vocês vão ver que tem um videozinho que eu deixei que uma pessoa aperta 2 pãezinhos com a mão. Um dos pãezinhos volta quase ao estado original, o outro fica amassado. Então, o pão que fica amassado é menos elástico. Aquele que volta quase ao estado original é mais elástico. Quando vocês verem o videozinho, vocês vão entender bem o que está falando ali, tá? E é uma pessoa apertando com a mão mesmo. Então, essa elasticidade significa que se eu tiver uma área bem grande aqui no segundo ciclo de compressão e uma área pequena aqui no primeiro ciclo de compressão, significa que eu tenho uma elasticidade grande do alimento, porque mesmo sendo pressionado 2 vezes, ele conseguiu voltar próximo do seu estado original. Agora, do contrário, se eu não tiver uma área grande aqui no segundo ciclo de compressão, significa que ele ficou amassado, que ele não voltou à sua elasticidade original, né, o seu volume original. E a coesividade, ela diz respeito a essas áreas no positivo, né, acima da linha do zero, que é essa linha preta aqui, ó, bem marcada. Então, é essa área que eu tenho de A1 por 3, dividido pela área do A4 por 6, tá? Então, a coesividade diz respeito a essa área dividida por essa área aqui. O que é a coesividade? O que são alimentos coesos? Então, alimentos coesos são aqueles que, quando a gente morde, eles têm uma textura macia e que não solta flocos ou pedaços com facilidade. Se eu fosse mastigar um biscoito de arroz, ele não é um alimento coeso, porque ele flocula com facilidade. Se eu for mastigar, colocar na boca e tentar comer uma paçoquinha, coloquei na boca, ela desintegra e fica arenosa. Então, esse não é um alimento de alta coesividade, tá? Porque ele ia se desmanchar no primeiro ciclo de compressão e nem ia ter essa volta tão grande aqui de um segundo ciclo, porque ele se desmanchou na primeira mastigação. Alimentos mais coesos, queijos macios são coesos, balas são coesas, as balas de goma têm uma coesividade bem alta, as balas, sei lá, do tipo Sete Belo também são bem coesas, as balas do tipo Toffee são bem coesas. Então, esses são exemplos de alimentos com alta coesividade. Não sei se ficou um pouquinho mais fácil agora, com alguns exemplos. No Sim. sentido ali da adesividade, então, quanto menor for aquela área ali do A3x4 ali, menos adesivo esse alimento é. Aqui, ó, essa área do 3x4, exatamente, ela diz respeito bem a essa adesividade. Quanto menor for a área, menos adesivo. Quanto maior for a área, que mais adesivo ele é.
E a adesividade sempre lembrar que é ele grudar nos dentes, né? Então, quanto mais tempo ele ficar grudado na sonda, significa que mais tempo ele ficaria grudado nos dentes. Então, por isso que essa área, se ela é pequena, alimento pouco adesivo. Se ela é grande, alimento bem adesivo. Eu tinha esquecido dessa parte. Obrigada, Eduardo. Entendi, obrigada. E aí, gente, ficou um pouquinho mais simples agora? Simples não vou dizer, né, mas um pouquinho mais plausível para vocês. Isso a gente vai vendo como simples com o tempo, conforme vocês vão tendo experiência ao olhar e avaliar esses gráficos. É bem normal a gente sentir dificuldade, tá, no começo. Então, tá bem, pessoal. Se vocês entenderam, fico contente, fico feliz. Mais dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar. Se não, agradeço pela aula de hoje. Vou parar a gravação aqui.